Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos capítulo 13, versículo 44, que diz assim: Paulo decide ensinar os gentios. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja e, de forma desrespeitosa e ultrajante, contradiziam o que Paulo pregava. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhe afirmaram: importante que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitastes, a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna. Eis que agora nós dirigimos aos gentios, porquanto desta maneira o Senhor nos ordenou. Eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu levas a salvação até os confins da terra. Ao ouvir esta declaração, os gentios se alegram sobremaneira e glorificam a palavra do Senhor, e todos quantos ouviam havia sido escolhido para a vida eterna e creram de coração. Assim, a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região, porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e da alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam a perseguição contra Paulo e Barnabé, até os expulsarem do seu território. Estes, contudo, sacudiram contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, no entanto, viviam pleno de alegria e do Espírito Santo. Amém, né? Toda honra, toda glória ao nome do Senhor, porque Paulo aqui, ele decide levar a palavra ali. Quando ele chega naquele lugar, ele começa ali a pregar com Barnabé, a igreja se alegra. Mas quando se faz um movimento maior, a cidade toda vem para ouvir a palavra. Só que vem também os perseguidores junto, né? E ali a palavra vai nos dizer que quando Paulo estava chegando, né, aquele lugar para começar ali a falar do amor de Jesus, a cidade toda começa a perseguir ele, né? Alguns da cidade, né? Todos aqueles que eram, né, perseguidores. Ele começa ali a ser perseguido. E o interessante aqui é que Paulo não desiste, né? Paulo, ele fala que o Senhor o enviou para pregar para eles. Mas se eles não quiserem receber a palavra, leve também aos gentios. E os gentios que estavam ali ouvindo a palavra se alegraram de sobremaneira, né? Porque entendeu que a salvação também o Senhor deu para eles, né? E ali eles ouviram a palavra e creram e se alegraram com o Senhor e recebeu tudo aquilo que era para os outros receber, mas não quiseram. Então, aqueles que se colocam na posição de receber, recebe. Aqueles que ignoram, não recebe, né? Simplesmente desta maneira, né? Basta nós querermos a decisão do céu. É para mim e para sua vida. É para todos, para todos. Mas vai ter aqueles que não vão querer, vai ter aqueles que não vão aceitar, vai ter aqueles que vai querer fazer a sua própria vontade. Vai ter aqueles que querem decidir o seu próprio caminho. E Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de mim não há outro caminho. Mas a decisão está nas nossas mãos, né? A decisão de seguir a Cristo ou não. A decisão de ganhar o céu por herança. A decisão de querer a vida eterna com Cristo. A decisão de andar nas ruas de ouro. A decisão de morar nas cidades celestiais que o Senhor irá fazer, né? Então aqui eles decidiram. E Paulo ali começa a ser perseguido. E ele sai daquela cidade. Só que ele faz como Jesus falou: sacode a poeira dos teus pés, porque pior será para essa cidade do que para Sodoma e Gomorra. Como o próprio Jesus disse. Aqueles que perseguirem a palavra, né? Pior é para eles. E aqui Paulo entende. Paulo faz como Cristo ensinou.
E saindo daquela cidade, ele continua a pregar em vários lugares. Mas aqueles cristãos que ficou naquela cidade continuam ali a levar a palavra. Então a palavra do Senhor, ela continua a ser levada. Nada para a igreja do Senhor. Nada vai parar a igreja do Senhor. Hoje o Senhor pode recolher rosas do seu jardim, mas entenda, nada vai parar a igreja dele. A igreja continua. Quando nós, eu e você, começa a se levantar e decidimos continuar a palavra. Mas é sobre isso, né? Paulo nos deixou um grande exemplo. Basta nós confiarmos no Senhor e seguirmos a instrução que Ele nos deu dentro da sua palavra. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.